Você sabe quem é Satanás? Todos nós sabemos que este nome representa em seu todo o mal, e a oposição ao ser divino e todo-poderoso. Sua figura atravessa diversas religiões, povos, e até culturas, porém, diferentes religiões nos apresentam este ser diabólico de diferentes formas. Então, para respondermos à pergunta inicial do vídeo, nada melhor do que olhar o que as 3 maiores religiões do mundo nos dizem, a saber, cristianismo, islamismo e judaísmo. Mas antes mesmo de continuar, reza a lenda que, quem põe o like no vídeo, assiste até o final, e inscreve-se no canal, ganha 100 anjos da guarda para o protegerem de todo o mal. Deixo tudo em suas mãos, se quer ficar a salvo já sabe o que fazer. Agora sim, sejam bem-vindos ao Cultura Geral, apertem os cintos e preparem as pipocas, que hoje iremos falar sobre Satanás, na visão das grandes religiões. O Anjo Caído. Satanás, também conhecido como o Diabo, é uma figura importante no cristianismo, representando o mal e a tentação. O termo deriva do hebraico que significa acusador ou adversário. Sua figura representa a oposição total ao Deus e a tentação da humanidade. Sua imagem e papel variam entre diferentes denominações cristãs, mas em todas elas, ele é visto como o principal adversário de Deus e dos seres humanos. Satanás é descrito como um anjo caído, que se rebelou contra Deus e foi expulso dos céus. De acordo com essa tradição, Lúcifer era um anjo de alta posição no céu, mas caiu em desgraça devido ao seu orgulho e desejo de usurpar a posição de Deus. Nós vemos ainda ele sendo representado de outras formas, ao longo da Bíblia, como um enorme dragão no livro do Apocalipse, por exemplo. Até o século XI, ele era frequentemente retratado com aparência humana. A partir do século XI, começou a ser representado com uma aparência mais grotesca e monstruosa, uma mistura de humano e animal. Satanás é descrito também como o senhor desta era, e governante dos demônios pelos cristãos, por desviar os humanos do caminho de retidão que deviam andar. E por falar em governante dos demônios, demônios são anjos que pecaram e perderam o privilégio de servir a Deus. Isso significa que os demônios são anjos maus, que estão em permanente rebelião contra Deus e agora se dedicam a fazer o mal no mundo. Os demônios no cristianismo são vistos como seres espirituais malignos, que se opõem a Deus e tentam desviar os humanos do caminho da retidão. Eles são um lembrete constante da presença do mal no mundo e da necessidade de resistir à tentação, e todos eles estão sob domínio de Satanás, e uma das formas mais conhecidas de se livrar destes demônios é metendo o like no vídeo, e inscrever-se no canal. O Rebelde de Fogo. No Islã, o papel de acusador e personificação do mal permanece com Satanás ou Iblis, como é conhecido. Embora compartilhe algumas características com a figura do Satanás cristão, a interpretação islâmica de Iblis tem suas particularidades, que refletem as crenças e ensinamentos específicos do Alcorão e da tradição islâmica. No Alcorão, Iblis não seria propriamente o inimigo de Alá, porque é apenas uma de suas criações, não tendo o poder ou capacidade de opor-se à superioridade de Deus. Também chamado de Shaitan, ou, entre aspas, Satanás islâmico, consideraria os humanos como seus maiores inimigos. O nome o Iblis deriva do árabe, que se acredita ter origem na palavra grega o diablos, cujo significado é acusador ou o caluniador. Outra designação de Satanás no islamismo é o Shaitan, usado para descrever qualquer entidade maligna ou demônio que induz os seres humanos ao erro e à desobediência a Deus. Ou seja, se você comete vários pecados, você está cheio de Shaitan. Iblis é retratado como um ser que se rebelou contra Deus por se recusar a se prostrar perante Adão, o primeiro ser humano por orgulho. Como resultado, ele foi expulso do céu, mas recebeu permissão para tentar desviar os humanos do caminho reto até o dia do juízo. Sua influência na humanidade está no fato de que este tenta, de todas as formas, fazer com que as pessoas não obedeçam a Alá, usando de tentações.
De acordo com algumas interpretações, Iblis era uma criatura feita de fogo sem fumaça, diferente de Adão, feito de barro, daí achar que era superior a ele, e se recusar em adorá-lo. Deus condena Iblis, que então promete desviar os seres humanos do caminho reto de Deus, tornando-se seu eterno inimigo e o tentador da humanidade. Assim como no cristianismo, o islamismo prevê uma derrota final para Iblis. No dia do julgamento, Iblis e seus seguidores serão condenados ao inferno, por toda a eternidade, e já agora, se vocês gostariam que falássemos mais sobre o inferno, deixem nos comentários. Iblis desempenha uma figura que representa a desobediência, o orgulho e a tentação, constantemente buscando desviar os crentes do caminho reto. Sua história e caráter servem como um lembrete da importância da humildade, obediência e vigilância na fé. Através da resistência a Iblis e suas tentações, os muçulmanos reafirmam sua devoção e submissão a Deus. O tentador interno. No budismo, não existe uma figura equivalente a Satanás, como é encontrado no cristianismo ou no islamismo. No entanto, o budismo possui entidades e conceitos que representam forças malignas, ou obstáculos ao caminho espiritual, sendo a mais proeminente delas Mara, o tentador. Mara desempenha um papel similar ao de Satanás em algumas religiões abraâmicas, mas com diferenças significativas em termos de natureza, propósito e contexto. Mara é uma figura central no budismo que representa a tentação, a morte, e a obstrução ao caminho da iluminação. A palavra Mara vem do sânscrito e do Pali, significando o destruidor ou o matador. Ele é descrito como um demônio que busca desviar os praticantes do budismo de alcançar a iluminação. A história mais conhecida envolvendo Mara é a tentação de Siddhartha Gautama, o Buda, sob a árvore Bodhi. De acordo com a tradição budista, enquanto Siddhartha estava em profunda meditação, prestes a alcançar a iluminação, Mara tentou perturbá-lo com diversas estratégias, como prazeres sensuais. Mara enviou suas 3 filhas que representam o desejo, prazer e apego para seduzir Siddhartha e distraí-lo de sua meditação. Mas não parou por aí. Quando a tentação sensual falhou, Mara enviou seu exército de demônios para assustar e intimidar Siddhartha, tentando criar medo e dúvida em sua mente. Mas isto também não foi tudo. Mara tentou enganar Siddhartha com pensamentos de dúvida e orgulho, sugerindo que ele não era digno de alcançar a iluminação. Siddhartha resistiu a todas as tentações de Mara, tocando a terra com a mão direita para testemunhar sua determinação e mérito acumulado. A terra tremeu em resposta, reconhecendo sua dignidade, e Mara foi derrotado. Este evento marcou a iluminação de Siddhartha Gautama, que se tornou o Buda. Ao contrário de Satanás nas religiões abraâmicas, Mara não é um ser eternamente maléfico, mas sim uma personificação das ilusões e distrações que afastam os seres do caminho da verdade e da iluminação. Ele representa os desejos mundanos, as emoções negativas e as ilusões que impedem a compreensão da verdadeira natureza da realidade. Mara é frequentemente retratado na arte budista como um demônio com uma aparência aterrorizante, cercado por suas filhas e exército de demônios. Estas representações servem como lembretes visuais dos obstáculos internos que cada praticante deve superar para alcançar a libertação do ciclo de nascimento e morte. O adversário divino. No judaísmo, Satanás é bastante diferente da concepção cristã e islâmica. Enquanto nas religiões abraâmicas posteriores, Satanás é frequentemente visto como o principal adversário de Deus, no judaísmo, Satanás é mais comumente entendido como um agente de Deus, desempenhando um papel específico dentro do plano divino. A palavra Satanás, em hebraico significa o adversário e está fortemente relacionada com a oposição. Esta palavra é usada muitas vezes para se referir a adversários ou opositores em um sentido geral, bem como a opositores espirituais. Nos textos rabínicos e no Talmud, a figura de Satanás é expandida, mas ainda vista como um agente subordinado a Deus. Ele é frequentemente identificado com outros conceitos de obstáculos espirituais e tentações, como a inclinação para o mal, e o anjo da morte.
Uma distinção importante no judaísmo é que Satanás não é uma força autônoma de maldade, mas sim um componente do sistema divino que permite o livre-arbítrio. Ele apresenta desafios e tentações, que os seres humanos devem superar para crescer espiritualmente e moralmente. No judaísmo, Satanás é uma figura que desempenha um papel específico dentro do plano divino. Ele é o acusador, o adversário e o testador, agindo sob a autoridade de Deus. Sua função é permitir o exercício do livre-arbítrio e o desenvolvimento moral dos seres humanos. Ao contrário das concepções de Satanás como um ser totalmente maligno e rebelde nas religiões abraâmicas posteriores, no judaísmo, ele é uma parte integrada e necessária do sistema divino, contribuindo para a justiça e a ordem do universo. Portanto, no judaísmo, Satanás não é uma figura diabólica como em algumas outras tradições religiosas, em vez disso, ele é visto como um adversário ou opositor, uma figura que representa a inclinação para o mal. Esta interpretação de Satanás destaca a ênfase do judaísmo na responsabilidade individual e na escolha moral. A figura de Satanás, seja como um anjo caído, um tentador interno ou um adversário celestial, reflete as preocupações e valores centrais de cada religião. Sua presença é um lembrete constante da dualidade entre o bem e o mal, da batalha espiritual e das complexidades da fé humana. Em cada tradição, Satanás personifica os desafios que os indivíduos enfrentam em seus caminhos de crescimento espiritual, moldando suas práticas e crenças de maneiras profundas e duradouras. Muito obrigado por ter chegado até aqui, foi um prazer tê-lo desse lado, nos vemos no próximo vídeo, muito obrigado.